Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Você está no seu DNA, um programa no qual eu ensino você os caminhos que te aproximam do domínio das análises e das interpretações dos dados em genética de populações, filogeografia, diversidade genética, todo esse universo. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos fazer uma conversa aqui sobre Arlequim, PGD Spider, como a gente pode analisar os dados de sequências nucleares para aquelas pessoas que trabalham aí com filogeografia. Galera, tô aqui com o meu PGD Spider aberto, mas antes eu quero conversar com você sobre uma coisa muito séria. Quando você trabalha com filogeografia, primeira coisa que você tem que saber, entenda que você precisa beber da fonte da genética de populações. E, mais do que isso, entenda que filogeografia é uma associação do estudo das linhagens no tempo e no espaço, e quando eu falo espaço, eu estou incluindo o quê? Geografia. O próprio nome, gente, já fala. Filogeografia. Não tem como você tirar a geografia da parada. Não podemos confundir filogeografia com filogenia. Nós utilizamos, enquanto filogeógrafos, a filogenia. A gente usa muitas abordagens estatísticas para fazer digamos assim, casar ali com a filogeografia. Então, a gente bebe da filogenia, a gente bebe da genética de populações, a gente bebe da geografia, a gente bebe da biogeografia. É uma disciplina super complexa. Então, assim, é importante que você saiba que a gente precisa estudar muito para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho e, mais do que isso, não confundir as coisas, tá? Pitaco com pataco, não confunda. É sério. Ó, você tá trabalhando com filogeografia? Você não tá trabalhando com filogenia. Não é isso, Brasil. É claro que a gente vai fazer o estudo das linhagens, gente, mas isso não significa que você tem que juntar populações geográficas para montar o seu trabalho. Ah, Natácia, mas as populações elas estão muito pertinhos, questão de metros, de pouquíssimos quilômetros. Uma coisa. Outra coisa é quando você tem uma distância de 100 quilômetros e está juntando as coisas. Então, eu tô falando isso porque nós vamos trabalhar aqui com o Arlequim. O Arlequim, ele é um programa que ele faz análises para caracterização de diversidade genética com microsatélites, com os SNPs, com as sequências. Eu gosto muito do Arlequim porque, assim, a gente tem um programa que é uma carta na manga, sabe? Então, sabe aquele programa que vai te fazer um monte de coisa? Pois é, o Arlequim é este programa. Então, ele é muito utilizado na genética de populações, na genômica e na filogeografia. E como hoje eu quero fazer um teste aqui com vocês, inclusive, depois que você assistir esse vídeo aqui, aliás, agora, tá? Já dá um like aí pra mim. Eu quero curtida nesse canal, porque a gente vai fazer esse canal científico crescer. Eu preciso muito da sua ajuda. E aí, eu também preciso da sua ajuda para você me contar a sua experiência aqui, porque qual que é a minha ideia hoje aqui com vocês? A minha ideia é mostrar uma análise de dados reais. Então, eu estou fazendo um artigo e eu preciso reanalisar uns dados. O que eu vou fazer aqui é fazer a análise dos meus próprios dados. Faz um século que eu não abro isso, então é como se a gente começasse juntos aqui do zero. Eu vou começar do zero e eu pretendo fazer uma análise no Arlequim e é justamente uma análise dentro da filogeografia. Por isso eu quis explicar para você certinho o que é a filogeografia. É importante também que você saiba que somente o Arlequim não é o suficiente para você desenvolver o seu trabalho filogeográfico. Mas dentro do Arlequim, a gente tem, por exemplo, o teste de Mantel, que é bem legal, porque você utiliza as coordenadas geográficas e assim a gente tem também, a gente explora também a parte de geografia. Mas fica ligado, fica ligada, porque tem sempre muita crítica quanto ao teste de Mantel, tá bom? Mas só que a gente tem um universo de análises para ser feita dentro da filogeografia. O Arlequim, ele não demora muito para analisar, não, ele é rápido para analisar, tá? A gente vai ver aqui, se não travar o programa, porque como eu disse para você, estou pegando aqui e vou fazer do zero o meu input, vou rodar dentro do Arlequim e tudo mais. Porém, é interessante que se você está trabalhando com filogeografia, você aprenda outros tipos de análises. E, gente, essas análises da filogeografia, quem trabalha sabe, demora para caramba, porque a gente tem que ficar ajustando parâmetro, a gente tem que ficar apertando botões mais de uma vez. Inclusive, eu sempre falo para vocês aqui, né, que o domínio nas análises não é só sair apertando o botão, não. Então,
se você estiver trabalhando com filogeografia, planeje direitinho, faça uma lista aí das análises que você pretende fazer no seu trabalho. Aliás, antes de mais nada, pense aí na sua pergunta biológica, no objetivo do seu trabalho, e aí você elenca ali as análises que você acha interessante para responder aquela pergunta. Por que eu estou falando isso? A gente tem um curso, o DNA Filogel, DNA Pop, Método DNA, enfim, e lá nos cursos que eu ofereço, a gente tem um monte de análises. E algumas vezes eu tenho alunos que ficam um pouco confusos, tipo, Natácia, eu tenho que fazer todas as análises que tem aqui no curso? Ou então você pode conversar com o seu orientador, eu tenho que fazer todas essas análises aqui que o pessoal fala que tem que fazer? Gente, a resposta depende. Às vezes você não precisa fazer tudo, entendeu? Vai depender do que você quer perguntar, do que você quer responder. E também vai depender de uma coisa que chama tempo. Sim, sim, depende de tempo. Como assim, Natácia? Eu não tô entendendo. Olha, caso você esteja na parte de análises para que você vá defender. Se você estiver no meio do seu mestrado, no meio do seu doutorado, ou no início da sua graduação, você tem um determinado tempo, mas caso você esteja já nos finalmentes, às vezes você vai dar um tiro no pé se você for analisar, por exemplo, programas como Lamarck. E a gente. Por quê, né, que vai ser um tiro no pé? Porque ele demora muito, gente. Não é só você apertar botão. Primeiro que você tem que colocar os parâmetros certinhos. Então você tem que saber essa parte. Quais são os parâmetros que a gente coloca lá? Depois você tem que rodar, né? Rodar é o jargão, mas executar essas análises lá. E às vezes você vai ter um mês de análise rodando. Quer ver? Eu tô agora fazendo um artigo com os SNPs como colaboradora e a gente tá rodando o DYBC. O DYBC também é um programa. O DYBC é um programa, eu também tenho ele lá no meu curso, e é um programa que faz testes de cenários. É um programa bem legal de você incluir, porque aumenta muito as suas chances de publicação, são análises muito sofisticadas, você elabora cenários demográficos e faz os testes. Ok. Só que aí, gente, esse programa demora. Às vezes vai demorar menos para mim, mais para você, depende, porque depende do conjunto de dados. Mas só para conseguir ajustar os modelos, organizar tudo, montar os cenários, rodar, né, executar a análise. Gente, eu acho que eu já tô indo pro segundo mês agora. Agora eu terminei tudo certinho. Vou começar a parte de escrita, mas olha quanto tempo. E aí, quando você não tem o domínio para analisar, você não sabe dessas coisas, dessas estratégias. Claro que você deve estar pensando aí, mas eu tenho que apertar o botão. Não é só ficar apertando o botão, porque se você achar que é você pegar um tutorial, apertar o botão e pronto, tá muito enganado. Quando você tem o domínio nas análises, você consegue, inclusive, pensar melhor em estratégias de tempo, sabe? Quanto tempo leva para fazer determinada coisa? Então eu vou me planejar, porque nesse momento não é bom que eu faça isso. Dá para eu fazer, porque eu tenho tempo, tenho isso, isso e isso. Eu não vou usar, por exemplo, o Lamarck no meu computador, porque ele exige muito da máquina, então eu vou buscar um servidor, eu vou buscar uma máquina no cluster, eu vou conversar com alguém para fazer uma colaboração, coisas nesse sentido, gente, tá? Tem muito caso de aluno que tá com água batendo na bunda e aí o orientador, ele inventa de fazer análises que ele nem sabe que existem, tudo errado, algumas vezes, não são todos os casos, tá? E aí, quando você tem esse domínio tanto para analisar quanto interpretar, você tem plenas condições de argumentar com aquela pessoa e mostrar, olha, isso não é possível ser feito, esse conceito está errado, esse conceito não é assim, assim, assado, porque quando você escolhe os botões ali para apertar, quando você dá um enter, né, quando você aperta run, ou quando a gente está lá no R e dá o Ctrl A, o que acontece? Você tem uma teoria por trás, você sabe por que você escolheu aquilo, por isso que não pode ser uma coisa tão mecânica, né? A gente age mecanicamente, mas tem uma inteligência por trás. Se você perde isso, é uma coisa que vai ter um custo lá na frente, tá? Então fica ligado, fica ligada com isso, beleza? Vamos agora aqui com o PGD Spider criar os nossos arquivos de saída. Você não vai mais ficar fazendo input à mão. Eu vou mexer com ele aqui à mão, vou precisar fazer umas adaptações, mas no geral a gente não precisa fazer todas essas etapas à mão.
Imagina só, eu tô com um alinhamento aqui, e deixa eu ver se eu abro ele aqui, esse aqui, que é o que a gente vai usar. Então, imagina eu pegar esse alinhamento aqui, gigantesco, eu tenho 118 sequências, até que não são tantas sequências não. 118 indivíduos, e aí eu vou abrir ele aqui em bloco de notas. E daí eu tenho que pegar isso aqui manualmente e colocar dentro do formato do Arlequim. Gente, isso é muito contraproducente. Então, tanto que assim, eu falo para os meus alunos, eles usam lá no método DNA vários programas de conversão, eu coloco vários, tanto para genética quanto de genética de populações e filogeografia, porque realmente salva muito. Mas o PGD Spider, ele é um assim que, digamos, ele junta vários e vários formatos, eu vou mostrar para você, que dá pra gente vamos dizer assim, mudar. Porque o que acontece? Quando você vai abrir um programa, você precisa trazer um input para dentro. O que é um input? O input é o arquivo de entrada. E esse arquivo de entrada, ele tem como se fosse um CPF, uma identificação. E cada programa, ele vai ter o acesso ou não a esse CPF. Então, a gente precisa colocar cada um dentro do formato adequado para que o programa consiga ler. Se eu chegar com o CPF do meu esposo e tentar rodar um determinado programa, ele não vai aceitar. Por quê? Porque não é o CPF do meu esposo, tem que ser o meu CPF. Se eu tentar rodar outro que só lê o CPF dele e chegar com o meu, não vai dar para rodar. Por quê? Porque só lê o CPF dele. Então a gente precisa organizar esses arquivos. Uma das coisas também que eu sempre falo que a gente perde muito tempo, não só montando o input à mão, como com os erros que a gente acaba colocando lá. Porque um espacinho a mais, um espacinho que você dá, gente, é uma dor de cabeça. Por quê? Porque não roda. Aí você fica lá tentando, apertando aquela bodega, o trem não vai pra frente. E a gente não quer isso. A gente não quer isso mesmo. Então, a partir de hoje, você vai pesquisar as ferramentas que a gente tem. A gente tem o Create, PGD Spider, Formatomatics, o DNA SP, o próprio Arlequim. Nossa, são muitos programas que nós temos que a gente consegue fazer esse tipo de conversão e a gente vai poupar não só o tempo de elaboração, mas erros e também até você identificar que é um espaço e aonde é que está a bodeguinha daquele espaço. Não queremos passar por isso, não é mesmo? Então, beleza. Vamos começar aqui com o PGD Spider. Para você fazer essa conversão no PGD Spider, você vem nessa parte aqui, File, File Format. Fasta. Ah, por que eu tô escolhendo Fasta? Porque o meu alinhamento tá no formato Fasta, tá? E aí eu vou escolher aqui a sequência que eu quero. Deixa eu só fechar essa daqui, senão vai dar pau. Agora eu vou exportar para o formato do Arlequim, que é o que eu quero analisar. Então, eu vou selecionar aqui Arlequim e eu preciso selecionar para onde esse arquivo vai. Então, eu já vou colocar dentro da pasta do Arlequim que eu quero analisar. Alinhamento, eu tenho que fazer certinho, gente, porque isso aqui é o que vai pro meu artigo. Porque isso aqui já era uma coisa que eu queria fazer com vocês. Eu já tinha mandado lá no Telegram. Inclusive, se você não faz parte do Telegram, vai fazer parte do Telegram, menino. O que você tá fazendo aqui que você não tá lá? Porque lá eu coloco muita coisa, aí tem como ficar os arquivos, diferente do WhatsApp, sabe? Lá fica tudo bem separadinho. Então entra lá, que eu sempre coloco as novidades pra vocês. E eu tinha feito uma enquete lá, e aí a galera achou uma ideia legal, sabe? Tipo, quando eu estiver analisando, talvez não vai ficar tão dinâmico como se eu estivesse fazendo lá Ana Maria Braga. Mas pelo menos é a vida real como a gente vê, né? Certo, então agora eu vou converter esse arquivo. Eu vou clicar em Convert, aqui um botão embaixo. Ele vai perguntar para mim qual que é o tipo de dado que eu tenho, se é SNPs, se é RNA, DNA, é DNA. DNA é sequência. Quando tiver escrito DNA, porque SNPs é DNA, né, gente? Mas é o tipo do marcador. Então, quando a gente tem DNA, ele quer dizer que são as sequências que nós temos. Depois, a gente tem algumas questões aqui. Eu não vou especificar isso daqui, eu não preciso. Ok. Agora eu venho aqui em Apply. Pronto. Aí tá vendo que vem aqui, ó, Translation Completed? Isso aqui significa que eu consegui fazer a conversão. Ah, e tem um programa que chama Convert. Lembrei disso. Conseguimos fazer a conversão. Agora eu vou fazer a conversão do outro que eu tenho para fazer.
porque são 2 arquivos que eu preciso fazer a conversão. Quando você vai fazer um outro sem fechar isso daqui, não esquece de vir aqui em Select Output File, porque senão ele vai sobrescrever em cima. Sobrescrever em cima ficou redundante, né, gente? Mas vocês entenderam. Vai escrever em cima do negócio, não queremos, né? Então, deixa eu escrever aqui qual que é esse aqui. Vai ser... eu deveria ter colocado o nome input, mas como eu tô conversando, aí eu me distraí. Mas não gosto de pôr o nome alinhamento. Eu tô colocando o nome do meu arquivo FASTA. Eu gosto de pôr input, mas depois eu arrumo isso aqui, quando eu terminar. Essa prosa marota. E meu like, que eu tô sabendo que você não colocou. Ok. Salvar. Agora a gente vai converter. Aí, ó, digamos assim, a identificação para que o Arlequim consiga ler chama .arp, tá? Então, essa é a extensão do arquivo. É como se fosse o sobrenome do arquivo que o Arlequim reconhece. Muito bem, meu povo. Bora agora para minha pastinha do Arlequim. Será que vai pegar essa musiquinha? Tá passando musiquinha na rua. Gente, ó, tô até aqui, ó, com inputs que eu estava fazendo. Gente, seguinte, aqui tá então o nosso arquivo. Olha aqui, não é muito melhor tá com isso aqui prontinho do que ficar importando na mão? Importando não, editando na mão? Sim, com certeza, eu também acho. Só que ele não vai separar para mim as populações e eu preciso que isso aqui esteja separado em populações para eu conseguir fazer as minhas análises. Ele vai exportar como se fosse uma população única. Além disso, nesse caso aqui, meu dado ele é nuclear. Então, quando você tem o dado nuclear, gente, presta atenção que isso aqui também é dica de ouro para você que depois vai fazer as coisas, vai ficar errado e vai ter que repetir. Olha só. Algumas vezes, quando a gente tem um genoma nuclear, a gente tem heterozigotos, sítios heterozigotos. E aí, lá na sequência, esses sítios eles são representados por códigos. Por exemplo, o Y é quando a gente tem um heterozigoto C e T, tá? Então, o que você tem que fazer? E tem vários, tá? Tem W, tem S, tem R. O que você tem que fazer? Você tem que usar um programa que chama phase. Toda vez que você encontrar sítios heterozigotos dentro do seu alinhamento nuclear. Então, você vai pegar o alinhamento e vai rodar o programa phase. E aí, o programa phase, ele vai estimar para você os haplótipos que existem ali dentro. Porque como tá... Eu sempre faço exemplo de caneta, né, gente? Deixa eu ver se tem um trem aqui pra eu fazer diferente. Pra fingir que eu tô fazendo um trem diferente com vocês, né? Vamos lá. Isso aqui é um pico lá do... Isso aqui é um pico não, um nucleotídeo. Lá, isso aqui é outro nucleotídeo. São diferentes, certo? Então, a gente tem um genoma que é do pai e um genoma que é da mãe. Isso aqui é o genoma nuclear. Quando você tem nucleotídeos que são iguais, você vai sobrepor e estará o quê? Igual. Você não vai ver diferença. Por quê? Porque é a mesma coisa, é o mesmo nucleotídeo. Então, faz de conta aqui que a minha manga, que é igual, ó, você tá vendo? É como se fosse uma sobreposição. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma adenina. A com A. Não vai ter nenhum código diferente, A com A. Mas significa que é só um A? Não, são 2 As. O A da fita do pai, o A da fita da mãe. Só que a gente vai olhar no alinhamento e vai ver um único A. Certo? Só que se tiver uma diferença lá da fita A com a fita B, a gente não vai ter essa sobreposição. E aí, o que vai acontecer? Lá no output do seu alinhamento, a gente vai encontrar essas letras que são códigos da UPAC. E a gente vai ter, então, por exemplo, um A com um T sobreposto, um C com T. Então, se eu tenho C com T é Y. Agora, gente, eu me confundi, mas eu acho que é Y, viu? Depois a gente confere aí. Mas se sobrepor aqui, ele vai colocar um outro código. E aí, imagina esse tanto de sobreposição ao longo das sequências. Então, a gente tem que estimar qual é o haplótipo provável, tá? O haplótipo da fita A e o haplótipo da fita B. E aí, ele joga uma porcentagem. Tem um jeito certo de fazer, mexer lá no phase, para você conseguir fazer isso daqui. Então, eu já passei pelo phase, por isso que a gente olha aqui, ó, e tem a sequência BACE, não importa, é o meu código, 2A, 2B. Quando você fizer, você vai ter o seu lá. A e B, porque é assim que ele solta.
Só que um erro muito comum, que eu também já fiz, e olha só, você vai poupar tempo aqui. Um erro muito comum que eu já fiz, gente, foi o seguinte: eu não sabia como representar esses dois indivíduos aqui, ó, que estão em cinza, como se fossem um único indivíduo. Então, por quê? Porque naquela época que eu não sabia isso, eu não fazia uma coisa, que era ler o manual do programa. Então, eu colocava eles assim, ó, eu achava, não, o programa vai entender 2A e 2B. Não vai entender, não. Ele vai entender que são indivíduos diferentes. Então, tem um jeito certo da gente organizar os heterozigotos, ou desculpa, os bichinhos nucleares aqui, os indivíduos nucleares dentro do alinhamento. Não vai pular o corguinho de ré fazendo do jeito errado, tá? Então, eu vou abrir aqui um modelo de input. Dica marota também, tem os modelinhos de input sempre à mão. Ah, por que, Natácia? Porque aí você vai saber o que você tem que fazer certinho, entendeu? Então, eu vou seguir aqui meu modelo de input. Deixa eu já abrir outro. Não, eu gosto de abrir dentro do Notepad. Tá. Vamos lá. Então, gente, o que acontece? Sempre que você vai começar com um grupo aqui dentro do Arlequim, você vai colocar o nome da amostra, que ele colocou POP1 porque eu fiz de forma automática. Mas eu vou colocar aqui o nome da minha amostra, da minha população. Se você e o número de indivíduos que tem dentro dessa amostra, que eu vou descobrir daqui a pouco. Para eu fechar a população, para ele entender, cara, fechou a população, você tem que colocar uma chave. Deixa eu só ver se a minha chave tá certinho, porque aqui eu vou ter que fazer, infelizmente, à mão, né? E aí, que é essa parte que eu falei para vocês. Imagina se eu tivesse que fazer tudo à mão. Já é um saco fazer à mão desse jeito. Imagina não sendo desse jeito. Então, pronto. Tá aqui o espaço certinho. Agora eu vou dar um Enter e eu vou pegar essa mesma estrutura aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Que aqui já tá escrito meu. Essa mesma estrutura aqui e vou colar embaixo. Então, agora eu começo a minha população 2. Só que aqui... Ô, miserável. Aqui a gente vai ter que mexer um pouquinho, porque tem que ficar sempre no mesmo alinhamento, tá vendo? Mas tudo bem, a gente mexe, né, gente? Sem problema nenhum. Aqui é BOP. E agora eu vou fechar. Tô achando que... Vamos ver aqui. Certo, só que agora a gente tem que conferir quantos indivíduos tem aqui dentro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tenho 5. Como assim, Natácia? Você falou que tem 10 e tem 5? Eu explico para você. É porque esse aqui, gente, é um indivíduo só que isso aqui é a fita A e isso aqui é a fita B. Então, daqui a pouquinho a gente volta arrumando cada um deles, tá? Eu acho mais fácil já ir separando as populações do que a gente ficar copiando isso assim. Aqui vai ser um. Deixa eu já separar, depois a gente volta colocando. Eu gosto de colocar códigos que eu já olho e já sei qual que é essa população que eu tenho aqui. Então, só de eu bater aqui, nossa, mas como que você sabe? Por quê? Eu coloco, se você olhar aqui, ACI é o nome da espécie, é o meu código para minha espécie. A é o nome da espécie, do gênero, e o I é do gente, epíteto específico, deu tilt. E aí depois eu coloco o nome do município que eu coletei e o estado. Sempre a letra final é do estado. Lembrando, gente, também que um erro muito comum que os filogeógrafos cometem na hora de interpretar, geneticistas de populações e também quando mexe com genômica também. Não confunda fronteira geopolítica, tá? Com questões biológicas. Não vai pular o corguinho de ré. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fronteira geopolítica não faz nenhuma diferença para a espécie, inclusive, nada, tá? Beleza, gente. Agora, deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu pegar a minha cola. Por isso, outra dica que eu sempre falo, né, para vocês. Gente, não esquece de ter modelinho de input, porque modelinhos de input salvam.
Sempre falo. Lá no curso, embaixo de cada aula, eu coloco pro pessoal, mas aqui dá para vocês seguirem comigo e olhando qual que é o modelinho de input. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Pá, pá, pá. Inclusive, esse aqui é do curso Método DNA e DNA Filogel. Porque o DNA, o método DNA é genética de populações de filogeografia junto e o DNA Filogel é só filogeografia. Cadê meu trem, gente? Tô zoadinha hoje, né? Ai, ai. Não. Aguenta aí, eu falei pra vocês que é uma experimentação isso aqui. Isso aqui é a vida real. Tal como ela é. Ah, tá. Você vê, você fica 2 segundos sem analisar, você esquece os trem, né? Entendi. Ó, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Deixa eu só conferir de novo aqui. Tananã. A gente vai ter que tirar aquele A e B. Então, lembra que tá aqui, ó, A e B? Que isso aqui sai do arquivo phase lá do programa phase. Então, aqui eu vou deixar só o nome do indivíduo, não vou colocar A e B, e vou colocar um na frente, vou colocar aqui a sequência, e depois eu venho com a outra sequência que corresponde à fita B, mas eu não vou colocar aqui o nome dele. E eu já tava, ó o erro aqui que já ia ficar, a gente tem que tirar esse segundo número 1. Porque aqui eu tô falando qual que é a frequência com que esse indivíduo ocorre aqui na minha população, que é só uma vez. Então, eu não posso colocar esse número 1 aqui na frente, porque esse conjunto aqui, todo em cinza que você tá vendo, ele corresponde a esse único indivíduo. Gente, minha garganta ainda tá arranhando, mas faz parte. Agora vamos ter que fazer isso aqui para todo mundo. Aí, lembra o que eu falei? Nossa, imagina se a gente tivesse que pegar aquele arquivo FASTA, colocar todas essas sequências aqui do jeito certinho, mas aqui vai ficar tranquilo, ó, porque eu vou já Rapidex, fazendo isso aqui, arrumando, depois a gente volta e tira essas letras que estão nos atrapalhando. Deixa eu tirar isso aqui. Se você não tiver um arquivo para você treinar comigo, você consegue fazer isso dentro do próprio Help, tá? Do Help não, da pastinha do Arlequim. Se você olhar lá, tem modelinhos para você analisar. Isso também é outra dica bem legal. Então, você pode, enquanto eu tô fazendo aqui, se você não tiver algum modelo seu, você pega o seu próprio modelinho lá, de exemplo, para você também conseguir ter essas habilidades. Porque, gente, eu quero contar um segredo para vocês. Tipo assim, gente, esse é o maior segredo de todos aqui do Entenda Genética. Todos os segredos, de todos o que eu tenho assim para falar para você ter o domínio nas análises, tem um assim que é o Master Plus de todos. Programa não morde. Programa não morde, gente. Então você pode mexer nisso aqui, não vai cair o dedo, não vai dar uma aflição no seu coração, muito pelo contrário, é uma libertação. Programa não morde. Então comece a mexer, comece a pôr a mão na massa, comece a explorar. Quanto depois você deixar para fazer isso aqui, pior, porque olha o tanto de macete que eu já tô te dando aqui para você já começar a trabalhar com as suas coisas. Então imagina se você estivesse no campo de batalha, fazendo isso aqui, errando, entendeu? Porque, gente, a gente tem que dar valor no erro, é no erro que a gente aprende, mas você não precisa errar. Eu já tô te falando quais são os passos que você pode fazer para isso não acontecer, pelo menos com isso daqui, né? Então, vai mexendo nos programas, vai aprendendo, sabe? Busque fazer, instruir, gente, o quanto antes. Tenha autonomia para fazer as suas coisas. Como assim, Natália, autonomia não fica na mão dos outros, não. Esperando o fulaninho que vai te ajudar a analisar, não. Você tem que analisar o seu trabalho. Depois, o fulaninho não pode, quem vai ter que defender, quem vai ter que responder revisor de artigo é você, entendeu? Sempre é assim. Então, quanto antes você tiver sua autonomia, gente, isso é maravilhoso. Tipo, eu tô fazendo aqui, ó, independente de ninguém, posso colaborar com as pessoas. Tranquilo, suave. Eu amo fazer isso aqui. Sou apaixonada. Adoro mesmo. Então, busque fazer coisas que te orientem nessa jornada, sabe? E hoje, gente, a gente tem muita facilidade. Por quê? Quanto mais rápido você decidir começar a fazer esse negócio, melhor para você, entendeu? A gente tem aí tanta coisa, olha que o Entenda Genética, com tanto conteúdo bacana, não tinha essas coisas. É estranho, eu sei, mas não tinha. As coisas mudaram muito, então faça isso por você, sabe? Você vai agradecer. Acredita em mim,
Estou falando para você como uma amiga mesmo, tá? Porque a gente vê muita história cabulosa aí e o que eu gosto de fazer aqui é trazer para você o máximo de tranquilidade possível dentro desse processo, que é para ser prazeroso, sabe? Porque a gente escolheu estudar, né? Pronto, gente, agora feito isso, eu vou tirar Ai, faltou uma população, meu povo, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar esse tipo de conteúdo, né? Se vocês vão gostar, mas eu acho que é bem legal, porque é de fato como as coisas funcionam no campo de batalha. Eu talvez faça isso em live, que eu acho que vocês vão gostar. Porém, o negócio é que sempre quando eu vou fazer live com o programa, o que acontece? Trava. Aí a gente fica meia hora tentando resolver as coisas. Agora eu tô fazendo aqui, tá de boa na lagoa. Então, olha só, o que eu quero que você observe? Que, como eu tô trabalhando aqui com genoma nuclear, para cada indivíduo eu tenho duas fitas. Por quê? O genoma nuclear é diploide, lembra? Uma fita vem do pai, uma fita vem da mãe. E quando a gente pega no sequenciamento, isso não acontece, a gente vê uma única fita. Só que quando a gente tem heterozigotos ali, a gente tem essas letrinhas que diferem. Aí a gente passa o phase e ele estima qual que é a probabilidade de um determinado haplótipo. Agora eu vou ter que mudar esses valores aqui também. Vamos ver, gente, se a gente vai conseguir rodar de primeira. Já pensou? Se não travar, eu vou ficar muito feliz. A mão na massa, né? Estamos aqui com a mão na massa. Agora vamos resolver esse BOP aqui. Será que tem alguém de Pernambuco nos assistindo? Eita, que não é BOP, não. Eu vou ter que mudar. Gente, já ia dar um erro aqui na análise. Por quê? Porque eu esqueci de mudar o nome das populações. Eu fui copiando a estrutura aqui, ó, que começa a me falar que começa uma população, e eu simplesmente copiei. Mas se tiver alguém do Ceará, que essa população aqui é do Ceará, dá um alô. Olha aqui, vai ter muita. Na verdade, gente, esse trabalho aqui, eu amo esse trabalho. Esse trabalho é com espécie do Nordeste. Então vamos lá, Bacé, BOP Pernambuco, já tá certo. Aqui eu tenho 3, 4, 5. Tá conferindo? Então a gente tem que conferir tudo isso aqui, ó. Aqui é o nome da população e aqui é o tamanho da amostra. Aqui nós temos 7. Eu conto porque mesmo que eu numere, às vezes tem falha, né? Então não vai seguir a ordem certinha. BOP, qual que é a próxima? Crato, Ceará. Crato, Ceará. Crato, Ceará tem 1, 2, 3, 7 também. Qual que é a próxima? João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Uai, gente, peraí que eu coloquei um bichinho errado aqui. Essa aqui, ó, é uma população de Jacobina, na Bahia, tá no meio aqui. Tá vendo, gente? A gente tem que ter, assim, um olho de ninja. Um olho de ninja muito grande para olhar isso aqui e não errar, sabe? Para ficar tudo certinho. Ali era um único indivíduo. Por que eu não vou incluir ele? Porque eu quero fazer aqui, deixa eu até, eu quero fazer aqui uma análise populacional. Se eu quisesse fazer uma análise geral, a gente pode até fazer. Considerando a diversidade total, podia incluir aquele indivíduo. Mas aqui, só um indivíduo não vai dar certo, porque eu estou trabalhando com populações. Então, eu precisei eliminar esse indivíduo. Bom, aqui a gente tem 5 indivíduos. Lagoa Seca, Paraíba. Lagoa Seca. Olha, isso que é bom a gente conferir. Vocês têm que conferir tudo, gente. Olha esse aqui que tá passando. Ia rodar, ia dar pau, ó. João Pessoa, Paraíba. Eu não arrumei ele em cima. Só arrumei o tamanho dos indivíduos. Tem que conferir, tem que ficar tudo certinho. ORP, deve ser Olinda e Recife. Olinda e Recife, Pernambuco, 7. Pop, eu não lembro qual que é Pop, mas é em Pernambuco também. Nossa, gente, eu sabia tudo de cor. Não é Goiânia.
Remígio, Paraíba. Nossa, eu também não lembro qual que é essa aqui. RIPB, que triste. Sabia todas de cor. Tá. Beleza, gente, agora vamos selecionar aqui tudinho para ver se tá belezinha, se não tá faltando nada. Eu gosto de fazer essa seleção assim. Ó, esse aqui tá errado, ó. Não ia dar pau não, mas eu gosto de colocar o nome certinho da população. Porque depois, quando a gente roda as análises no R, ela também tem como a gente atrelar o R, viu, gente? Dentro do Arlequim. Ele gera gráficos, inclusive, maravilhosos. Vamos ver se tem todos os cochetinhos. Não pode ter nenhum espaço entre esses cochetes. Ó, um erro aqui, meu povo. Se vocês estivessem em live, vocês tinham me falado, né? Ó, aqui é 7. Então, aqui a gente já vai passando, ó, e vai olhando. Ó, aqui é 7 também. E aí, se eu fosse rodar, ia dar pau. E aqui, olha o que tá passando, a letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu que domínio nas análises não é só ficar apertando o botão? Tá vendo quantas coisas que tem aqui por trás? Olha quantas coisas a gente conversou, gente. Então, assim, leva tempo pra gente aprender, tá? Leva tempo. Se você puder ter uma orientação, melhor ainda, porque é muito mais rápido você fazer isso daqui. Mas leva tempo. Então, assim, se eu tenho uma sugestão, é comece hoje. Bom, terminei aqui, vou salvar. Salvei. Vou fechar, vamos ver se vai dar certo, gente. Tá, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear isso aqui. Gente, eu gosto, renomeie esses arquivos de um jeito que você saiba exatamente o que é que você está fazendo. Então, para ficar mais fácil depois de você conferir. Eu tô colocando aqui, vou tirar Arlequim, vou colocar populações. Olha, não coloquei tio, não coloquei cedilha, porque isso dá pau também algumas vezes nos programas. Esse aqui é o que a gente tá olhando. E aqui é o nome do gene que eu tô estudando, a espécie. Então, eu já sei que é com essa região aqui, é essa espécie, e que é por populações. Mas calma que eu esqueci de uma coisa. Calma que falta uma coisa. Falta a gente colocar... Não, mas eu acho que eu não vou fazer com estrutura agora, não. Porque tem como a gente fazer estrutura, mas já tá um vídeo muito denso. Eu vou fazer sem a estrutura, eu vou fazer só com FST. Vamos ver se vai rodar. Então, agora, vamos à hora da verdade. Abrirei aqui o nosso lindão. Cadê? Arlequim. Gente, do Arlequim também tem várias particularidades, tá? Para ele conseguir rodar, para você colocar o R, você pode pôr o R dentro do Arlequim. Tem muita coisa legal para ser inserida aqui. Então, imagina, quando você coloca o R aqui dentro, você ganha muito tempo. Por quê? Quando o R vem aqui para dentro, ele gera gráficos pra gente. Então, o Arlequim, por exemplo, gera o FST para a par, que é a diferenciação entre pares de populações. E aí, você tem um gráfico que é gerado. Olha que maravilha, que beleza. Então, Arlequim aberto, eu vou em Open Project. E agora, deixa eu caçar você. Vou pegar nosso arquivinho de entrada. Chupi. Gente, que branco. É porque é isso aqui, essa pasta. E vai ser PRK Populações. Olha, importou. Quando isso acontece, já ficamos felizes, né? Não tem grupos, porque eu não vou fazer agora com vocês aqui a AMOVA. Se vocês quiserem que eu faça uma análise considerando a AMOVA, coloca pra mim que a gente brinca com a AMOVA também. Eu vou colocar aqui o FST para par. Vou colocar como permutação 10.000, vai demorar um pouquinho para vocês verem o resultado, mas enquanto isso eu faço outras coisas. Deixa eu ver o que mais que eu quero pôr aqui. Eu não vou pôr mantel, porque também tem como você fazer o mantel. Eu não fiz o mantel com vocês, tá? Não construí o mantel aqui dentro dessa aula, não. Mas a gente consegue colocar uma matriz de distância geográfica dentro do Arlequim. Para você fazer essa matriz, você pode utilizar um programa que chama Matriz Generator. Tem outros programas também. Mas você tem que fazer uma matriz
de distância geográfica. Tem umas coisas lá que você tem que saber. Se você vai fazer uma matriz logaritmizada ou se você não vai fazer a matriz .log. Tem umas particularidades, tá? Não é só ir fazendo um Mantel de qualquer jeito, não. E eu vou colocar aqui os nossos índices de diversidade. Não vou colocar para calcular... Vou botar GIMIFU, mas eu já vou falar que eu não vou usar isso daqui. Ah, controverso, né? Sim, não vou usar. Por quê? Porque eu leio artigos. E nos artigos e simulações nos mostram que Tajima e Fu são altamente influenciáveis por tamanho populacional. Eu tenho pouquíssimos indivíduos por população. Eu sei da limitação dos meus dados. Portanto, logo não vou utilizar Tajima, Fu, nem mismatch aqui. Inclusive, cadê mismatch? Aqui. Deixa eu botar mismatch. Certo. Então, vamos apertar Start e... Não deu certo! Vou começar de novo. Gente, mas por que eu fechei? Isso, aquele negocinho que eu fechei aqui, geralmente acontece, tá? Isso aqui, ó. Aí, o que você tem que fazer? Fechar e começar de novo. Eu vou colocar um arquivo perto do programa, que pode ser isso. Mas isso não significa que o nosso input está errado. É só um pau que dá mesmo, tá? Então, e quando eu falo que dá pau, porque, gente do céu, eu uso muitas expressões, né? Mas eu sei que tem uma galera de Portugal e de outros países da América Latina que nos seguem aqui, aí a tradução fica complicada, mas dar pau é quando não funciona. Vou pôr dentro da pasta do programa, vamos ver se vai ficar mais suave, sem problemas. Se não funcionar, gente, algumas vezes também você tem que abrir o computador de novo, essas coisas. Reiniciar, sempre tem que ir na maciota. Importou. Eu vou colocar aqui, gente, dessa vez só o FST para par só, e eu vou deixar 10, eu sei, mas vocês já viram que eu coloco 10.000, só pra gente ver se tá rodando, tá? Deu problema de novo. Então, provavelmente é o meu input. Que maravilha, que beleza. Deixa eu ver se ele vai rodar com outro, porque se ele rodar com outro, aí é porque realmente é o meu input. Eu tô achando que não. A gente vai descobrir agora. Se a gente pega um exemplo aqui, vou pegar esse aqui, exemplo do curso, que esse aqui eu sei que funcionou, porque eu passei para os meninos. Ó, tá rodando. Então, provavelmente eu fiz alguma coisa errada no meu input. Ai, Brasil, vamos descobrir, né? O que a gente fez aqui. Mas faz parte, gente. Eu falei que era campo de batalha. É campo de batalha. Faz parte. Eu acho que eu já sei que eu fiz de errado. Deixa eu abrir aqui de novo. Eu tenho que colocar a fase gamética 1. É isso. Que tá dando pau. E eu também tenho que... Aí, tá vendo? Gente, tem umas coisas que tem que mudar no cabeçalho. Eu não mudei isso daqui. O que acontece? Por exemplo, esse dado aqui não é genotípico. Então, quando eu coloco 0, eu tô indicando que é genotípico. Ou, mentira. Quando eu coloco 0, eu tô falando que não é genotípico. Então, eu precisei colocar. Porque eu tenho um genótipo aqui, né? São sequências, mas são sequências de nuclear. Logo, eu preciso mudar isso daqui. Então, vamos ver se com isso daqui a gente consegue rodar. Inclusive, eu vou fazer até um negócio. Vou copiar isso aqui, que eu tenho certeza que vai dar certo. Tá vendo a importância de a gente ter inputs que funcionam? Aqui a gente pode pôr o título. Artigo acromintomensis. RK. Vamos ver se vai funcionar agora. Mas, gente... Mas eu vou deixar para vocês verem como que funciona.
como que realmente é. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar aqui embaixo uma estrutura, que aí eu acho que vai dar bom. Que vai ser, deixa eu ver se eu copio dessa aqui. Vou copiar dessa aqui, ó. A gente vai então adicionar lá no nosso input essa parte aqui de estrutura que eu vou colocar. Ó, já tá até o PRK aqui. Todas as populações dentro de um único grupo. Quando eu faço isso, o programa ele vai calcular só o FST, que eu vou ter um único grupo, né? O FST é um parâmetro de diferenciação genética entre populações. Salvar. Agora você não me faça passar vergonha de novo. Mas é assim, gente. Para vocês verem quanto tempo a gente tá aqui. Tudo bem que eu tô conversando, né? Eu tô explicando para vocês como é que as coisas funcionam. Então, assim, a minha atenção, é claro, não tá das mais perfeitas do multiverso. Mas olha quanto tempo que eu tô começando do zero, porque várias vezes eu abro com vocês coisas que já funcionaram, no curso também é assim. Eu já pego as coisas certinhas e a gente já roda e é rapidão. Mas aqui eu tô mostrando a vida real. Quanto tempo a gente demora para fazer isso daqui. E aqui a gente nem contabilizou phase, nem contabilizou nada. É só a parte do Arlequim já com o dado prontinho. Dimensões. Ai, vamos ver, gente. Agora é a hora da verdade. Vou botar. Cadê o FST? Só esse aqui. Acho que não funcionou. Eu acho que não funcionou. Vamos descobrir. Ele vai falar o que não funcionou. Tá falando que tem um valor inválido aqui para número de amostras. Eu já sei qual que foi o erro, para ver o que é bom aqui o domínio nas análises. Eu vim aqui, olhei, opa, tem um negócio que está errado. Então, vamos lá de novo no nosso input. Gente, quando ele colocou aquele NB lá no arquivo de saída, que aí quando erra, quando o programa não consegue ler, ele vai te contar qual que é o erro. O meu número de amostras NB samples é esse aqui, tá? 10, ó. E provavelmente eu não tenho 10. Vamos contar aqui, porque eu peguei isso aqui pronto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Então, a gente tem que colocar aqui 9. Deixa eu ver o que mais que ele falou pra gente. Tá falando que a soma das frequências não. Tananã, unknown name. Então a gente tem que confirmar aqui se tem alguma coisa aqui que tá com o nome que não tá batendo. Sample name. Aí agora eu vou aqui confirmar, né? O que pode estar errado aqui? Eu vou copiar exatamente isso daqui, que eu sei que vai dar certinho. Que algumas vezes quando a gente faz à mão, como eu falei, erros acontecem. E aí, eu gosto de copiar o que funcionou. Sample. Esse sample aqui, o S tem que começar exatamente aqui. Vamos confirmar então. Bacé, temos 1, 2, 3, 4, 5. Bop. Ah, olha isso aqui, gente, ó. Esse espaço aqui. Isso aqui dá problema também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Esse aqui, outro problema, ó. Todos esses espaços. Olha, fazer à mão. Imagina se eu tivesse feito ele todinho à mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, problema de novo, gente.
1, 2, 3, 4, 5, 5. Aqui tem 5. Confere, né? Confere. Também, se eu tiver repetido por um acaso o nome das populações, ele também não roda se tiver com a mesma população. Tava com erro. 1, 2, 3, 4, 5, 7 também. Aqui eu tenho erros também. Erro também, tá vendo, gente? Isso aqui, ó, tudo. Olha o quanto que tem. RB, Remígio, 7. 7. Pronto. Outra coisa também é que a ordem, isso aqui importa. Então, aqui tem que estar na mesma ordem, tá? E o que que acontece que... Nossa, gente. Vocês lembram que tava falando que tinha uma frequência que estava contando errado? Pois é. Lembra a população que eu excluí, que só tinha um indivíduo? Olha, tá aqui. Jaba. Jacobina, Bahia. Não queremos ela. Agora vai dar certo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos só confirmar se realmente é Rib, Reb, Pop, tô confirmando a ordem, tá? Orp, LS, Lagoa Seca, Paraíba, Jope, João Pessoa, depois vem Crato, Bop e Baturicé. Pronto. Agora, gente, vai rodar. Nossa Senhora das rodadas de programa vai abençoar esse negócio. Salvou. Fechou? Agora esse negócio vai funcionar. Vamos ver aqui. Ah, eu tenho que ver qual que foi que eu salvei. Não posso confundir. Esse aqui. Vamos colocar lá dentro da pastinha. Mas eu acredito que nesse caso aqui, não foi porque estava dentro ou não estava dentro da pastinha, tá? Foi simplesmente porque o negócio estava errado mesmo. Então, vamos lá. File, Open. Abrir. Vou fechar de novo, gente. Agora aqui eu sei que é um problema do programa, porque ele já tinha pelo menos rodado, mesmo que errado, ele já tinha rodado. Open Project, importamos aqui, importou, não deu pau, até agora não deu pau. Vou colocar poucas estatísticas só pra gente ver se realmente roda. Ah, rodou. Rodou, Brasil. É isso aí. Gente, quando roda, vai aparecer uma pastinha. Nossa, que alegria, 10 mil anos depois. Vai aparecer uma pastinha com o resultado, que é o mesmo nome do arquivo, .res. .res de quê? De resultado. Aqui dentro, a gente tem o resultado nesse arquivo XML. Lembra que antes só estava bem pouquinho, se você voltar no vídeo, capaz que estava 1. Agora aqui está 502, ó, bem maior. Então, você pode tanto abrir aqui com o Notepad, ou bloco de notas, ou até com o navegador da internet. E olha que interessante, ele coloca primeiro aqui, ó, a falha, né? Então, a primeira corrida, opa, é aqui em cima. A primeira corrida que foi em tal horário e que deu errado, e a segunda corrida. Só que aqui ele tá falando para mim que tem alguma coisa que não tá batendo no tamanho das frequências dos genótipos. Então, o que que eu vou fazer? Mas rodou, tá vendo? Ainda assim ele roda. Tá tudo aqui os resultados certinhos. Eu vou voltar lá no meu arquivo de entrada e eu vou somar, porque meu problema aqui tá sendo alguma coisa no meu input em relação aos números. Então, o que eu preciso fazer é ajustar essa questão dos números, mas ele rodou o modelinho de input está certinho, como eu apresentei para vocês, a frequência do genótipo não está batendo com o tamanho da amostra. Então, provavelmente, em algum daqueles bloquinhos que eu coloquei o tamanho das populações, eu coloquei algum número errado, eu vou ter que voltar no meu arquivo de entrada e arrumar isso. Mesmo que o arquivo, que o Arlequim rodou, não vai estar certo, né, gente? Eu não posso usar esse dado. Então, eu vou ter que voltar aqui, conferir item por item, ver o que que eu coloquei de errado aqui, o que pode ter passado nos meus olhos e que eu não percebi. Galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Foi colocar a mão na massa, era um tipo de aula que eu estava querendo trazer, de conteúdo que eu estava querendo trazer para vocês, que é como que a gente faz as coisas no campo de batalha, filmando as minhas
próprias análises. Vocês vejam que não é simples, né? Mas é plenamente possível quando você sabe o que fazer. Eu resolvi aqui vários problemas simplesmente porque eu sabia quais eram eles, né? Então, eu já sabia que o NB sample era um problema. Eu já sabia onde que eu tinha que resolver. Por isso que, creia, a gente conseguiu resolver as coisas aqui relativamente rápido. Eu vou sentar aqui, vou dar uma olhada no meu input e vou verificar qual número que eu troquei, mas agora você já tem o caminho das pedras e já sabe como fazer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, coloca aqui pra mim, que aí eu sei que vai ser legal trazer pra você, que vai ser útil de alguma forma. Te espero no nosso próximo vídeo e até breve!